Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora no Castelão, Ceará 0, Corinthians 1. Uma vitória que a gente conversou no domingo, falamos na resenha ontem que era muito improvável, mas que bom que ela veio, né? Que bom, chegamos aos 19 pontos agora, 19 pontinhos aí. Vale lembrar que ano passado, no primeiro turno inteiro, a gente fez 19 pontos, ou seja, como se a gente tivesse empatado os 19 jogos ano passado, né? E agora, faltando 5 jogos aí para finalizar o primeiro turno, a gente já atinge 19 pontos, com mais 15 para jogar ainda. Tudo bem que são adversários extremamente difíceis na sequência agora. São Paulo no Morumbi, Cruzeiro em casa, Botafogo fora principalmente aí. Então, a gente sabe que vai ser essa sequência dos próximos 9 pontos a serem disputados muito difíceis, mas importantíssima vitória, nossa primeira vitória fora de casa no campeonato, e feliz, mais do que desempenho, hoje é daqueles dias que a gente vai ficar feliz com o resultado, né? Principalmente com os desfalques ali no ataque, e enfim, do jeito que o jogo se desenhou também, um jogo ruim de ver, para falar a verdade, mas que bom que a gente conseguiu ganhar. Eu fiz poucas anotações, mas fiz umas anotações aqui para a gente falar rapidinho. Então vamos lá e depois a gente dá uma resumida maior no jogo, beleza? Então, aos 4 minutos do primeiro tempo, o Garro dá um bom passe para o Guinegão ali para arrancar, mas o Marlon, lembram do Marlon? Lembra? Jogou na Ponte Preta, inclusive na final do Paulista 2017, naquele 1-1 na Neoquímica Arena, ele que faz o gol da Ponte, depois o Romero empata. Marlon que passou por aqui, depois de Cuiabá, agora tá lá, capitão do Ceará, ele mesmo, Marlon ganha na corrida e tira a bola. Ia ser um bom passe do Garro. Aí eu anotei depois desse lance que nesses cinco primeiros minutos do primeiro tempo, o Corinthians estava tocando a bola legal, tava tipo, beleza, você conseguia ver pelo menos um padrãozinho no Corinthians ali, não que o Ceará também seja um primor de um time, mas pô, o Corinthians está trocando legal os passes, está tocando bem a bola, eis que enquanto eu anotava isso, o Corinthians toca uma bola sozinha para fora. Aí eu falei, beleza, tô sabendo legal também, que só foi eu começar a anotar isso para compartilhar com vocês que o Corinthians fez uma cagada ali. Aos 17 minutos, o Kaká dá um bom lançamento para o Bidu. O Bidu chega, para mim, parecia que em alguns momentos ele nem ia chegar na bola. O Bidu chega, toca no Thales Magno. O Thales domina, ajeita o corpo, bate de fora da área e chuta longe pra caramba. Aos 35 do primeiro tempo, o Garro bate uma falta, o Ramalho toca de cabeça pro meio da área, a zaga tira, o Martini chega batendo, chuta para fora, isolou, né? E mais pro fim do primeiro tempo, ali aos 43 do primeiro, o Martins de fora da área faz uma jogadinha individual ali, ajeita legal e bate, o goleiro faz a defesa e é isso. Acho que essas foram as chegadas do Corinthians no primeiro tempo. O Ceará, no comecinho do jogo, ainda teve uns escanteios, uma chegada aqui, outra ali, mas nada de muito susto. Aliás, num geral, nem achei que o Ceará deu tanto susto assim para o Corinthians hoje. No segundo tempo, aos 6 minutos, é um lançamento do Bidu pro Thales, e o Thales... desculpa. Um lançamento do Bidon pro Thales, e o Thales ele bate de qualquer jeito, horrorosa a finalização dele. E depois, aos 26 do segundo, o Garro dá um belo lançamento para o Carrilho, que ganha da marcação, leva para a linha de fundo, entra na área, toca ali para o miolo da pequena área, a zaga se embanana ali junto com o goleiro, uma baita confusão, a bola sobra para o Thales, que ainda meio que domina passando dela, e de esquerda ele completa para o gol, faz 1-0 ali, e basicamente é isso, né? Depois disso o Corinthians se defende, ainda tiveram algumas coisas que eu quero falar com vocês rapidinho aqui também, mas enfim, acabou o jogo, vencemos, que bom vencer, que bom fora de casa conseguir uma vitória como essa, a gente consegue dar uma respirada muito melhor no campeonato agora. Como eu falei, ano passado a gente atingiu a pontuação agora, faltando 15 pontos a serem disputados ainda, sendo que a gente conseguiu essa pontuação no primeiro turno inteiro no ano passado. Então, a gente sabe que, infelizmente, não vamos brigar por título nesse Campeonato Brasileiro, mas espero que com essa vitória de hoje, com a pontuação sempre lá em cima, quanto antes a gente conseguir pontuar e menos a gente sofrer, eu acho que um pouquinho de paz a gente merece, né? Então, alguns pontos que eu queria trazer para vocês, de alguns destaques positivos ou negativos da partida. Começar pelo Mateuzinho, que tomou o terceiro amarelo e está fora do clássico de sábado contra o São Paulo. Me incomoda muito, porque a ver o que o Dorival vai fazer, né? Porque a gente sabe que Léo Maná não é uma opção para jogar no Morumbi no sábado, ainda mais com a volta do Lucas, porque lá pode estar todo mundo machucado, mas contra nós volta todo mundo. Se o cara perde uma perna, ele põe uma prótese e vai jogar contra o Corinthians, isso é fato. Então, é só de imaginar o Lucas jogando em cima do Léo Maná ali, já dá um ataque cardíaco aqui de leve, né?
Então vamos ver o que ele vai fazer, se ele nesse final de jogo aí, quando entrou o João Pedro, se talvez ele vá com 3 zagueiros, Kaká, André Ramalho e João Pedro, ou talvez Kaká, Gustavo Henrique e o Ramalho. Vamos ver como vai ser o pensamento do Dorival para o jogo de sábado. Apesar da jogada do gol do Carrilho, eu não sei vocês, eu não quero ficar pegando no pé e falando mal tal, mas me incomoda um pouco a tamanha tranquilidade que ele joga. Tiveram alguns lances depois que ele deu passe pro gol ali, você fala, pô, mas é só displicência, é só uma vontade ou é realmente o jeito do cara, sabe? Enfim, tivemos aí o Maicon entrando no segundo tempo e não ficou 20 minutos em campo, já se machucou. Aí eu falo, quem que autorizou o cara ir pro jogo então? Porque domingo, 3 dias atrás, ele não jogou porque estava sentindo a coxa. Aí ele viajou, estava apto para jogar. Ele entra em campo, não fica 20 minutos e já sente de novo e pede para sair. Então quem que tá errado? É o Maicon que pediu para jogar e forçou, departamento médico que não analisou, que não fez análise direita. Quem que tá errado nessa história aí? Destaque positivo, assim, apesar de parecer um pouquinho de má vontade hoje, mas ainda assim é muito diferente o Garro, né? Dá uns passes ainda que é um absurdo. Uma pena que Memphis e Yuri não estavam em campo hoje, talvez ali seria mais fácil de encontrar melhores passes ainda e talvez jogadas mais perigosas a nosso favor. E é isso, acho que o Bidu fez uma boa partida hoje e o André Ramalho no primeiro tempo, logo no começo do jogo, ele tenta dar uma virada bizarra ali, depois a gente conserta, o Kaká conserta, mas depois, principalmente no final do jogo, o Ramalho fez uma boa partida no final do jogo, então esses são os meus destaques aí. E um time, no geral, eu acho que peca mesmo na qualidade, nas opções que a gente tem. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas eu sinto que o Corinthians é um time que toca muito para trás e, assim, quando parece que está indo para o ataque, ele trava e volta a trocar para trás pelo seguinte, porque as opções na frente para tocar, para dar um passe, não são opções confiáveis, então fica meio truncado. O Corinthians é um time que fica tocando a bola, é um jogo em U, que nem eu já falei aqui algumas vezes, né? Fica zagueiro, lateral, ponta, lateral, zagueiro, lateral, ponta, e fica isso, fica jogando em U, e não tem muita criatividade. Quando a bola está no meio, não tem mais aquelas forças de passe que o Garro tinha no passado com o Memphis e Yuri. Hoje, talvez porque a dupla de ataque era o Thales e o Guinegão. Mas, enfim, é uma vitória muito importante, como eu falei. Dá um alívio bem grande mesmo, assim, principalmente para pensar que são 2 jogos fora em sequência e um a gente já conseguiu ganhar. Então, enfim, agora é o São Paulo no Morumbi, o majestoso, como eu venho falando aqui há muito tempo, há 9 anos a gente vai passear no Morumbi, já dei diversos exemplos aqui, a goleada que sofremos em 2016, o péssimo jogo nosso lá em 2018, o empate heróico nosso em 2017 com o gol do Cleison lá, enfim, outras derrotas de se esquecer, o empate de 2022 com o golaço do Yuri, o São Paulo com um time totalmente reserva, com a cabeça total na Sul-Americana, se eu não estou enganado, e o Corinthians não conseguiu vencer o time C do São Paulo aquele dia. Enfim, não sei o que esperar para sábado, mas eu espero um time que se entrega, que se doe a todo momento, e quem sabe voltar com um pontinho. Acho já um empate muito justo. Pensar numa sequência de 6 pontos fora de casa e conseguir fazer 4 pontos, acho excelente, acho excelente. Então, vamos ver, espero que a vitória de hoje tenha dado uma moral no elenco, que sirva para dar um ânimo para o elenco e que tomara que dê tudo certo no sábado, que a gente consiga pelo menos pontuar no Morumbi, que eu acho que a gente dá uma respirada e dá um alívio melhor. No sábado, eu e o Vladão entraremos numa live pós-jogo no Morumbi, então quem gosta de acompanhar nosso trabalho, fica o convite aí no sábado pós-jogo, aí o Vlad já vamos entrar ali ao vivo aqui no YouTube, né? Pra gente trocar uma ideia do que foi o majestoso e falar do que a gente pensa para essa sequência dessa reta final do primeiro turno e também da Copa do Brasil, beleza? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Que bom que ganhamos, que bom que ganhamos. Obrigado, Coringão. Aquele finalzinho de semana tranquilo, em paz para nós. E no sábado a gente está de volta, tá bom? Um grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians. Valeu!